Sejam bem-vindos mais uma vez aí para esta live, todos vocês aí. Esse projeto, mais uma vez, chama-se Café com Queijo, ok? E a live de hoje é sobre esportes, tá? Eu não vou aqui falar resultado de jogo, nada disso. O objetivo desta live é falar sobre assuntos esportivos, vamos dizer assim, e não sobre resultado de jogo, tá? Sobre assuntos esportivos, segunda-feira temos a live sobre política, é uma outra live. Valeu, Diegão, abraço. E quarta-feira sobre coisas bíblicas e tudo mais. E hoje, sexta-feira, a live sobre esportes em geral, mas é sobre assuntos esportivos e não sobre resultado de jogo, como eu disse, ok? Então hoje a gente vai falar sobre dois assuntos. Nós vamos falar sobre esportes que podem ser praticados pela terceira idade, ok? E também vamos falar sobre a questão da... Porque eu li uma notícia aí hoje sobre o Anderson Silva, que eu já vou falar agora, daqui a pouquinho, e aí eu queria elaborar um pouco mais sobre a questão da naturalização de jogadores e de atletas aí para poder participar. Às vezes não tem uma oportunidade, né, de representar o Brasil, acaba indo lá fora para poder e acaba representando outros países por falta de oportunidade. Eu só vou esperar aí meu companheiro entrar, né? E manda aí o convite aí pra gente começar o assunto aí, Luiz. Fazendo favor, pra gente começar aí o mais rápido possível. Ok? Cadê ele? Cadê ele? Manda o convite aí porque eu não tô te achando aqui agora. Luizão. Deixa eu vou ver se eu te acho aqui, mas manda o convite porque você não tá aparecendo aqui pra mim, beleza? Eu peço aí os telespectadores que tenham um pouco de paciência até o meu companheiro aqui poder entrar e a gente começar essa discussão. Convite, vamos ver o que eu acho aqui. Aqui, deixa eu já colocar aqui. Cadê você? Cadê você? Vamos ver se eu te acho aqui. Manda o convite, que o convite não apareceu aqui para mim. Espera aí só um segundinho, galera. Hoje não tá dando tão certo igual da outra vez. Cadê você, Luiz? Achei. Pode deixar que eu já mandei o convite para você. Ok? Então eu vou elaborar aqui um pouco mais a conversa de hoje, enquanto você entra aí. Mandei já o convite para você, aí é só você aceitar, ok? Então vamos lá. Então, já adiantando até que ele entre aí, né, na live. Eu vou chamar esse meu companheiro, o nome dele é Luiz Gonzaga. O primeiro assunto de hoje nós iremos falar sobre a importância da prática de exercício físico no geral, a prática de esportes, enfim, no geral, para a terceira idade, ou para que você possa chegar na terceira idade com um pouco mais de saúde, um pouco mais de... Aí, Luizão, eu sei que você está aí ao vivo, eu já mandei o convite para você, é só você aceitar, estamos esperando você ansiosamente. Manda aí, aceita aí o convite, já te convidei. Aí eu gostaria que você, porque o Luiz, para quem não sabe, ele é médico e ele é da medicina esportiva. E então ele vai estar aqui hoje para falar um pouco mais sobre
essa questão. E não sai daí, porque logo após essa conversa nós teremos outro assunto também sobre os jogadores e jogadoras e atletas que acabam saindo do país aí. Eu acho que essa discussão vai ser bem legal. Mas, ô Luizão, perde tempo não, já te mandei já o convite, é só você aceitar aí para a gente começar essa discussão aí. Hey, Darren Gordon, how are you, my friend? Sorry, how I will be speaking in Portuguese today. This is a live that we are talking about some subjects, but sorry about that, mate. I'll be speaking in Portuguese, but join us and give us a thumbs up, ok? Tem um amigo meu que é neozelandês, ele está assistindo, então eu dei só um joia para ele aí. Falei que infelizmente nós estaremos conversando em português, não em inglês. Mas aí agora sim eu acho que ele approve. Pronto, agora sim, hein? Agora sim vai começar. 1, 2, 3, entrando, vamos. Falei que infelizmente conversando em português. Esse aí é o Luizão, nosso Gonzaguinha. E aí, Luiz, boa noite. Agora sim, hein? Agora sim vai. Agora sim. Vamos lá, porque o Luiz é a pessoa mais correta para falar sobre esse primeiro assunto nosso. Então, eu já expliquei mais ou menos o que a gente vai falar. Então, Luiz, por favor, esse assunto é todo seu. E ele, para quem, já vou falar mais uma vez, ele é médico especializado na medicina esportiva. Então, eu gostaria que você falasse mais sobre a importância dos esportes, hoje voltado para a terceira idade, ou para só chegar na terceira idade melhor. Boa noite. Hoje voltado para a terceira idade, ou para só chegar na terceira idade melhor. Boa noite. Ele continua apanhando aqui dos meios tecnológicos, sabe? Tava difícil de. Tá ruim, inclusive. Eu só peço para você mutar aí as coisas aí, porque ele tá fazendo eco, né? Coloca silencioso aí o volume aí das notificações, que as notificações estão aparecendo no áudio aí. Tá, e agora? Melhorou? Agora acho que melhorou. Melhorou. Agora manda bala. Então manda bala. Bom, como o Luan estava falando, meu nome é Luiz Gonzaga, eu sou médico em medicina desportiva e faço medicina do trabalho também, atualmente, né? Basicamente são as duas coisas que a gente junta. Então, para pessoas normais, para trabalhadores, vamos dizer. Então, nós partimos da ideia de que são pessoas saudáveis, tanto que eles estão na ativa trabalhando. E eu sempre converso com as pessoas em termos de atividade física e não de modalidade, de uma modalidade, porque atividade física, quem sabe andar sabe fazer atividade física, né? E agora, uma modalidade, como o Luan vai falar na sequência aí de uma modalidade, ela exige treinamento, exige talento, né? Aptidão para aquela modalidade e tudo mais. E isso pode, eventualmente, afastar as pessoas da atividade física. Então, eu vou sempre falar em termos de atividade física e jamais eu falo sobre uma modalidade, a não ser que aquela pessoa desenvolva uma modalidade. Então, eu estou particularizando a situação. Então,
quando ele fala em terceira idade, para mim esse é um quesito, um dos quesitos, porque eu particularizo quando eu estou falando, lógico, quando a gente está falando aqui em público, genericamente, então você está falando para um grupo de pessoas. Agora, quando eu estou conversando com uma pessoa, eu particularizo para aquela pessoa. Então, você vai ter homem, ou é mulher, ou tem 20 anos, 40, ou 60, ou 80. Ele tem alguma deficiência, toma alguma medicação para alguma doença, eventualmente, que tenha diabetes, pressão alta, o que for. Né? Então, isso são referências que vão particularizando o caso. Por isso é que eu não costumo falar exercício para gestante, tá? Exercício para a terceira idade, exercício para crianças. Não. A minha ideia, assim, eu sempre falo em termos de atividade física de uma maneira global e falando com uma pessoa, particularmente, vou conversar com o Luan. O Luan tem 30 anos, pô, Luan. Quantos anos você tem? Isso, 30 anos. Hã? 30 anos, isso mesmo. 30 30 anos. anos. Indo para 31 já, Então, inclusive. então, eu vou falar com ele. 30 anos, uma pessoa saudável, pratica uma determinada modalidade, né? E ele tem uma expectativa de atingir com a atividade física tal objetivo, né? Então, vamos conversar nesses termos. Sempre a minha conduta é essa, né? Por quê? Não adianta eu conversar com o Luan, que tem 30 anos, sobre atividade para gestante em gestação de alto risco. Quer dizer, eu não estou falando com ele. Ele não está nem um pouco interessado nisso aí, né? Isso, voltando a falar, particularmente para uma pessoa. Agora, você junta um grupo, você vai falar, não, vamos falar sobre atividade física para a terceira idade, sendo que naquele grupo tem pessoas da terceira idade, e só isso. E, então, aí sim, é uma coisa dirigida, é como se fosse um indivíduo. Basicamente, é isso. E eu nunca falo em modalidade, a não ser que seja, né? Como, por exemplo, Mas, eventualmente. por exemplo, eu gostaria que você falasse um pouquinho, por exemplo, sobre quais tipos de articulação, coisas que devem ser trabalhadas conforme o tempo, para que essa pessoa, quando ela chegar ali com seus 60 anos, porque eu vou te dar um exemplo, meu pai teoricamente um profissional de bote, né? Não é o esporte que eu ia falar aqui, que eu ia dar dica, mas ele jogou bote. E olha só, parece que bote você não corre, você não tal. Mas ele era tão inteligente porque lógico, ele exercitava o braço, porque as bolas são um pouco pesadas. Então ele estava num time ali, montava um time e jogava. Ele é de Campinas, então ele jogava em Campinas, jogava bote ali aqui na minha cidade, em Americana, Santa Bárbara, ali, então aí às vezes eu ia lá assistir ele, e ele joga desde acho que dos seus 30 e pouco, 40, não sei direito quando ele começou, e ele fez isso até pouco tempo atrás. Então, assim, porque ali você anda, você exercita o braço e também, principalmente, a mente, e ajudou muito ele. E ele é uma pessoa muito forte, sabe assim? Então, ele sempre, de uma maneira ou de outra, ele sempre estava ali. Uma coisa que eu não gosto, mas que eu vejo muitos pessoal já de mais idade fazendo, em Campinas mesmo, meu pai ia direto ali andar no parque ali, né, no Taquaral. E para mim não serve, mas para ele ficava ali andando ali no Taquaral ali, e encontrava um monte de veiarada lá. Mas enfim, antes de eu falar sobre as modalidades, eu queria
que você explanasse um pouco mais sobre isso, sabe? Sobre, por exemplo, o meu pai ele morreu porque tinha que morrer, porque você dava, eu achava que ele ia viver quase 90 anos, porque ele era muito forte. Então, graças a essa vida de praticar não só isso, mas eu tenho certeza que a botia, por exemplo, ajudou muito ele na questão física e mental. Mas aí eu vou falar sobre outras coisas também, mas eu queria que você explanasse um pouco mais sobre isso. Então, como eu estava te dizendo, você, por exemplo, você particularizou, você falou de uma pessoa, de uma determinada, mais ou menos, uma faixa etária, e praticando uma determinada modalidade, e que nessa modalidade tem os movimentos típicos da modalidade. Então, na realidade, você acabou fazendo o que eu estava falando, você foi particularizando o caso, né? Porque, por exemplo, vou te falar de uma coisa muito comum que é a osteoporose. A osteoporose é uma degeneração óssea, né? Ela é uma reabsorção óssea indevida. Ela, entre outras coisas, ela costuma cometer mais a mulher na fase da menopausa e pós-menopausa. Tá bom o som, hein? Tá bom o som ou não? Para mim tá. Para mim Tá? tá. É, Para mim tranquilo. e o que acontece? Então, ela tem a osteoporose, né? É uma deficiência óssea. O que acontece? O osso ele funciona à base de estímulo. O osso, se você não tiver o estímulo da compressão, né, do impacto, que o pessoal critica tanto, né, atividade física de impacto, se você não tiver impacto, o osso ele reabsorve. Então, para uma pessoa nessa faixa de idade, vamos mais ou menos 50 anos, mulher que está na fase da menopausa ou pós-menopausa, um exercício de impacto para ela é positivo, porque, né, vai contrabalançar essa situação da osteoporose. Se você pega essa mesma mulher com 50 anos, com osteoporose, época de pós-menopausa, e ela está 30 quilos acima do peso, se você mandar ela fazer uma atividade de impacto, para a osteoporose é ótimo, mas em compensação para o peso é contraindicado que ela faça uma atividade com impacto. Você entendeu? Por isso é que eu sempre giro Uhum. em torno disso de particularizar uma situação. A pessoa, a recomendação geral, vamos dizer assim, que eu dou, a pessoa, ela precisa, não é mais um luxo, nem um hobby, nem um prazer, é um remédio, é uma necessidade a atividade física, né? Para a gente tentar neutralizar as porcarias todas que tem no mundo aí, né? É uma necessidade. Então, aquela pessoa deve procurar ajuda. Foi lá falar com o médico, medicina esportiva. Se você permite eu fazer um pouco de propaganda, eu tenho um blog, eu tenho um Uhum, blog lógico. que chama Oráculo, é, Questões em Medicina Desportiva, que é como te falei, a minha proposta é essa. Você me escreve e fala, eu sou o Luan, eu tenho 30 anos, eu jogo Muay Thai, você falou? Você pratica? Não, eu faço a luta. E de vez em quando eu brinco de beisebol aí com os amigos aí, mas mais ativo Você me escreveu lá. eu faço a luta. Aí você me escreveu lá no blog. Você se localizou, né? Como pessoa e tal. E o que você me falando, o que eu pretendo o seguinte: olha, no desenvolvimento daquela modalidade que eu faço, eu sinto que eu me canso muito rápido. Eu sinto que eu tenho muita torção, coisas de ligamento, por exemplo, e eu queria uma orientação para isso. Então, eu, como profissional,
com o teu perfil e a tua finalidade que você me expôs, eu vou te sugerir alguns caminhos. Basicamente é isso, você entendeu? Que é o meu Legal. habitual de fazer, né? Estou dizendo que esse é o único caminho, né? Mas esse é um caminho que eu escolhi, por quê? Porque eu estou falando daquilo que é o seu interesse. Não adianta, né, eu fazer uma excelente palestra, como eu te sugeri aqui, né, sobre, para você, né, particularmente, falar sobre modalidades da terceira idade, para pessoas que têm restrição cardíaca, diabetes e tal. Eu não estou falando com você. Não, entendi. Você vai dormir na É, minha palestra. Você tá, entendeu? não, basicamente, então, é o seguinte: quem quiser alguma explicação mais detalhada de alguma característica diferente, por exemplo, se você tem 40 anos, você precisa de alguma coisa, ou se você é mais idoso ou jovem, enfim, e precisa de alguma orientação, alguma coisa, vai no blog aí do Luiz Gonzaga, procura ele, que ele para ajudar também nessa questão. Não, isso eu estou dizendo, falei até em tom de brincadeira, né? Se eu posso fazer uma propaganda e Uhum. tal. Apesar que o blog, a gente, você sabe que ninguém ganha nada com o blog, é puro prazer mesmo. Mas Uhum. o meu Mas recado é você assim: tem você procura o Luiz informações aí Gonzaga, relevantes? ou você procure o Luiz Gonzaga, que é um profissional, ou você procure outro profissional. Você entendeu? Não, Porque sim. Ok. eu acho que a chave para tudo é particularizar. O Luan, hoje nós vivemos um mundo maluco. Sabe o que é um mundo maluco? Você pega Uhum. crianças, a criança é obesa e sedentária. E o avô Tem- dele, o bisavô, está fazendo rapel lá no meio da selva. Você entendeu? Não é um É, mundo tem, maluco. tem, eu dei um exemplo no outro live. Eu dei um exemplo na outra live que E eu aí não você tem luto que para tratar. pagar, mas tem um senhor de 60 anos, tem um senhor de 60, ele é muito mais preparado fisicamente do que próprio eu. Eu ainda vou demorar um pouco para chegar no jeito dele. É o que eu estou te falando, entendeu? É por isso que eu falo nesse caminho de particularizar, por causa disso. Você está tendo que tratar o bisneto que está com obesidade, né? Porque não sai da frente lá dos joguinhos, televisão, essas coisas, e comendo, comendo, comendo. Ele está obeso e sedentário. E o bisavô dele está fazendo rapel lá na floresta, assim, entendeu? Quer dizer, é um mundo maluco. Por isso é que eu optei por esse caminho de particularizar. Né? No caso, como eu dei a sugestão, eu falei, eu tenho um blog em que a minha proposta é essa, me fala quem é você, o que você faz e o que você pretende. E vamos conversar, você entendeu? Porque aí, Legal. sim, segue essa coisa. E não sendo eu, que seja outra pessoa, outro médico, outro profissional, mas que seja assim. A pessoa vai procurar, a pessoa vai procurar ajuda de quem domina aquele assunto. Tá. Não, beleza, então essa pauta já está no fim horário, que senão não vai sobrar tempo para o segundo assunto. Já é Vamos lá. 8h23. Então, agora eu só queria então dar a minha segunda dica. Eu já até falei da botia, mas eu queria dar uma sugestão para vocês e também por questão de curiosidade, quem gosta de esporte, quem gosta de praticar coisas novas, às vezes não gosta de futebol ou coisa do tipo, ou não tem habilidade. Eu falei na sexta passada sobre o cricket. O cricket já não é muito para a terceira idade no caso, mas se você quer saber mais sobre o cricket, que é o pai do bats ou do taco, se você quer mais saber sobre regras e informações, vai lá no meu canal particular chamado Lógica Insana e eu tenho um vídeo lá que fala tudo explicadinho sobre regras e tudo mais. Dá uma força lá também no meu canal particular. Mas a dica de hoje é um esporte que, pelo menos pelo nome, o nome dele é muito parecido com o cricket e chama croquet. O que é isso? Ele é um golfe
vamos dizer assim, ele é um golfe da terceira idade, né? Ele é jogado em um gramado, assim, meio que retangular, quadrado, retangular, e ele é jogado com um tipo de um martelinho, em inglês ele chama mallet, ou mallet, acho que é uma coisa assim. E ele é tipo um martelinho, ele tem um cabinho e tem um negócio, tipo, circular, uma madeira circular de atravessado assim. Aí tem várias bolas, né? Cada bola tem uma cor para cada um ter uma bola diferente, saber qual é a sua bola. Então, uma é bola azul, vermelha, enfim. Aí eu até desenhei mais ou menos aqui, eu não sei se vai dar para ver, mais ou menos como é que funciona o jogo. Eu coloquei assim, ó, para ver se vocês entendem. Aqui, nesse pontinho, é como se fosse, é uma madeirinha que você enfia no chão, assim, né? Em um ponto. Aí você coloca duas travinhas. Tipo um golzinho. É como se fosse um golzinho. Ele faz aquele. Como se fosse uma trave e travessão de futebol, assim, bem pequeno. Ele é bem pequenininho assim, mas assim, só o espaço que passa a bola. Aí ele tem dois aqui assim. Então você começa aqui, você tem que passar por ela. Aí o que acontece? Você passando por ela, você vai ganhar duas tacadas, assim. Aí você vai ter que. Aí daqui você tem que vir fazer o zigue-zague. Você tem que passar por aqui, aqui, aqui e chegar aqui no final. Aí no final você tem que passar por as outras duas aqui e acertar a outra madeirinha do outro lado. Aí voltar para trás, voltar aqui e fazer o zigue-zague aqui. Aí, esse é o basicão, né? Aí tem toda a estratégia do jogo, porque cada um tem uma tacada para ser feito. Se você passando por duas ao mesmo tempo que no início você ganha duas tacadas, se você acertar a bola do outro, você ganha outra tacada, você pode naquela circunferência, naquela área de mais ou menos um palmo, você pode posicionar a sua bola estrategicamente para poder acertar o outro arinho lá, a outra travinha. E assim, aí é tipo um golfe, mas sem os buracos. Mas você tem que passar a bolinha ali. É uma bola do tamanho mais ou menos de uma mão, um pouco maior assim, uma bola maior do que uma bola de tênis, menor um pouco do que a bola de futebol. Fica mais ou menos ali nesse meio. Então, basicamente é isso. Não vou ficar aqui falando de regras assim, assim, todos os detalhes, porque senão eu vou fazer um vídeo inteiro só sobre a regra. Basicamente seria isso. Aí, então você tem que fazer zigue-zague com a bolinha, acertar aqui, passar aqui, voltar e fazer outro zigue-zague e chegar aqui. Quem fazer isso primeiro ganha. E é bem divertido, porque tem toda a estratégia de você tem que acertar a bola do outro para ganhar outra chance, assim vai, tem que passar, e se você passar errado do outro lado, você tem que voltar. Enfim, é bem interessante para todas as idades. Quando eu falo esporte que para a terceira idade, não é só que só a terceira idade pode fazer. Quando eu morei na Nova Zelândia, e lá esse esporte ele não chega a ser um esporte popular, assim, profissional, popular tal, mas ele é bem assim, amadoramente, nem sei essa palavra direito, ele é bem popular, principalmente entre as pessoas de mais idade, principalmente, né? E eu ia de vez em quando nos parques e tal, nos parques, e eu via. Tem um condomínio, uma vez eu fui trabalhar, estava mexendo com pintura com um companheiro lá, aí eu cheguei lá, no condomínio tinha um espaço, um gramado, que era um campo de croquet, e tinha um monte de pessoal mais velho jogando ali, e eles passam o dia ali se divertindo, dando risada, e é bem legal que é um jogo que você exercita muito o braço, você anda muito, e também usa a cabeça, a questão da estratégia. Como eu disse que meu pai jogava bote, também eu acho que funciona mais ou menos na mesma linhagem. Então, é bem interessante, mesmo para mim, porque é difícil eu encontrar quem joga, mas se eu conheci pessoas que conhecem o croquet, eu jogaria, eu brincaria, porque é bem divertido. No meu caso, para encerrar esse assunto, para a gente passar para o próximo, que já está estourando o horário,
eu já falei para mim mesmo que quando eu ficar mais velho eu quero jogar golfe. Esse é o meu esporte. Por mais que o golfe não é tão, não pode começar tão velho assim, mas eu acho que também serve para a terceira idade, porque o golfe ele é bem legal. Todo mundo conhece o golfe, ou já ouviu falar. Se você não quer jogar croquet, joga golfe. Acho que o golfe é bem legal. E eu já falei para mim, como eu já tinha falado, que eu não sou muito fã de ficar andando em parque somente para andar, ou ir em academia ficar andando em esteira, essas coisas, não é para mim. Então, acho que quando eu chegar na terceira idade, se eu chegar até lá, eu quero chegar saudável, praticando algum tipo de exercício, algum tipo de esporte. E eu acho que eu vou. Eu já joguei, já brinquei lá na Nova Zelândia um pouquinho, mas eu gostaria de. Eu acho que eu vou partir para o golfe quando eu ficar mais velho. Enfim, agora vamos para a segunda pauta do dia. Segunda pauta do dia é o seguinte: eu estava lendo uma matéria, acho que ontem ou antes de ontem, sobre o Anderson Silva. Ele acabou, agora terça-feira passada, se eu não me engano, ou na outra, ele conseguiu a sua cidadania americana. É, segundo ele, e isso eu não sabia, eu particularmente não conheci, não sabia que ele morava lá, né? Porque ele representava o Brasil nas lutas de MMA. Só que ele mora lá há 10 anos e. Não, isso, uma coisa eu sabia, que um dos mestres dele é o. Agora fugiu o nome, meu Deus do céu, aquele cara que ele fez filme. Ele. Nossa, agora fugiu. É, quando você estiver falando, eu vou ver se eu. Steven Seagal, lembrei. O Steven Seagal, ele é um mestre de artes marciais também. Além de. Ele faz né, filmes, fez muito filme que ele luta e tal, mas ele realmente ele é um mestre de artes marciais e ele foi um dos mestres que treinou o Anderson Silva. E ele treinava lá nos Estados Unidos, né, com os mestres dele. E agora, terça-feira, ele conseguiu a sua cidadania americana, ele junto com os filhos deles e tal. Na questão do Anderson Silva, ele ainda, quando ele lutava, né, quando ele estava no auge, ele ainda representou o Brasil, falava muito do Brasil. Mas não é muito a realidade de muitas pessoas. E aí me veio essa deixa para mim, para a gente conversar sobre isso. Por que será que, principalmente atletas olímpicos, tem muitos atletas olímpicos que aqui fica 4 anos esquecido, aqui no Brasil. Aí quando só ouve falar dele quando ele vai bem. Teve um lutador, um boxista, agora também não vou lembrar o nome dele, que ele estava esquecido. Aí depois que ele ganhou medalha lá, aí sim alguém foi lá e tentar. Eu acho que o Brasil ele é mestre, ele não quer investir em promessas. Ele quer só os empresários, as coisas pessoas que poderiam estar reincentivando essas pessoas a chegar no auge e representar bem o Brasil em qualquer modalidade, principalmente agora que eu estou falando da modalidade olímpica, né? Agora eles querem patrocinar, eles querem dar dinheiro para jogadores já consagrados ou alguém que já tem algum sucesso. Mas é difícil você ver alguém dando incentivo ou patrocinando jogadores promessa, entendeu? Ou uma criança, né? Aí essas pessoas, o pai, a mãe acaba falando, esse meu filho aqui tem algum dom para alguma coisa, vê que ele está se destacando, acaba indo, né, para outro lugar e acaba representando outro país e não o Brasil, né? Então, isso o Brasil perde muito. O Brasil poderia ser muito mais forte em relação a medalhas olímpicas se tivesse alguma organização, federação forte. Pode até ter, mas para mim, né, quase inexistente. E para que esses atletas fiquem aqui. Que muitos, igual o Anderson Silva, acaba saindo lá para fora, mas
tem essa mentalidade, não, eu vou voltar, eu vou representar o Brasil. Mas muitos se naturalizam e vai representar outros países, e é uma perca para o Brasil. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, no futebol mesmo. Mesmo consagrado, como tem muitos jogadores, né, às vezes aqueles jogadores acabam não tendo oportunidade e acabam indo para fora para poder jogar uma Copa do Mundo, né? É o caso aí do Thiago Alcântara, do Diego Costa, enfim, né? Vários outros aqui, até o Pepe, né? Aqui na minha colinha, aqui o Pepe, já faz muito tempo. O Pepe poderia ser um ótimo zagueiro brasileiro, mas não sei se eu não acho, né, o Pepe, por exemplo, no auge dele, lá no começo da carreira, que na época tinha zagueiro melhor do que ele. E o Brasil conseguiu deixar ele escapar. Enfim, entre outros. Mas no questão do futebol, ainda a gente entende que é uma questão mais massificada e às vezes isso acaba acontecendo. Agora, é inaceitável quando você fala de atletas olímpicos. Por causa, por exemplo, como é país de obra pronta, vou dar outro exemplo aqui para vocês verem, para já passar para o Luiz falar um pouquinho também. O rugby, ele era esquecido no Brasil. Tem muita gente que jogava rugby aqui, ninguém dava bola. De repente, o Brasil, por forças próprias, os jogadores e tal, que iam tal, lutou, e teve um bom desempenho em um campeonato internacional, agora também não lembro o nome, e tal, e aí começou a ser mais visado. Aí agora, recentemente, o rugby entrou como uma modalidade olímpica. Aí só aí então que a Topper, não sei se a Topper ainda está, mas acredito que sim, a Topper começou a patrocinar todas as modalidades e eventos esportivos na questão do rugby. Então, assim, por que não antes? Por que não antes? Porque só depois de obra pronta, depois que agora vai dar lucro para mim, agora esses jogadores agora vai dar visibilidade para minha marca, mas não tem ninguém que aposta antes para lá na frente querer ganhar dinheiro. Então isso é complicado. E entre outras questões, eu gostaria que você também desse sua opinião sobre esse caso, por exemplo. Você falou do rugby, eu acompanhei durante bastante tempo o time de rugby da Faculdade de Direito, lá do Largo de São Francisco, que eu estudei lá também, né? Acompanhei Uhum. durante bastante tempo, né? É uma modalidade excelente, eu acho o rugby incrível, né? Como modalidade. É, Já ele brinquei de tem... rugby também na Nova Zelândia, muito legal. Como? Não, eu só fiz um adendo que eu também joguei, brincava de rugby direto lá na Nova Zelândia O também, era bem rugby, legal. no Brasil, ele vive à custa do amor dos atletas, que não são atletas profissionais, sempre viveu, né? Tinha um jogo lá em Curitiba, cada um pagava a sua passagem e lá ia a gente lá para o jogo, entendeu? É, e assim, vivendo cada um, não tem patrocínio, não tem coisa nenhuma. Você vive da dedicação das pessoas né, eh, que praticam aquela modalidade. É um exemplo também, como estava falando sobre idade dos atletas, dos jogadores. O rugby é interessante porque, por exemplo, o futebol ele se restringe a fase de ouro, vamos dizer assim, dos atletas é dos 18 aos 30 anos. Depois disso, ele já Uhum. virou tiozão, né? Ele é vendido lá para um timinho lá e tal. Por quê? É nessa faixa de idade. O futebol profissional falando, né? Sendo que no rugby você tem pessoas de 50 anos jogando no mesmo time de um cara de 20.
né? Se você jogou, você sabe bem disso aí, né? É uma Ah, modalidade muito, muito interessante, porque mistura isso aí. Você pega aquele atleta que tem um perfil é, pequeno, atarracado ali, pequenininho, tipo, vamos dizer, 1,70 m, com 60 quilos de idade, e ele vai ser lá o lateral lá que ele vai correr. 60 quilos de idade é Aquele legal. cara que tem 1,95 m e tem 120 quilos, né? E joga no mesmo time. É o mesmo time. Sim. Um tem 20, outro tem 45, sabe? É muito É, interessante. mas isso daí já em relação a quando o esporte não é tão profissional, mas quando você já vai pro business mesmo, para pro profissional, aí já é outra conversa. Não, sim. Mas o que eu queria saber de você assim é o que você Não, então, tem alguma solução que você acha que ó, o Brasil não isso ser aí, país de é obra pronta, exatamente como isso. o rugby, por exemplo? Eu peguei essa abordagem do rugby, que você citou, do rugby, para ter essa abordagem com relação à idade, a peso, altura e tudo mais. E, inclusive, com relação Uhum, ao amadorismo ou ao profissionalismo. Aí, o que, que acontece? E eu estou falando de amador, né? São pessoas que eram de um time de uma escola, de uma faculdade, né? uhum. Agora, quando você fala em termos de profissionalismo, não só no Brasil, não só no esporte como em outras atividades, o que eu acho é que a gente precisava um dia na vida, que o país se transformasse num país capitalista. Não adianta a gente Tem copiar só muito. o McDonald's lá, só o hambúrguer. Não, a gente precisava copiar o sistema, porque o Sim. americano é essencialmente capitalista. Então, aí você cria uma situação até meio paradoxal, sabe? Você pega o Anderson Silva, que ele não teve oportunidade aqui, porque ninguém dá oportunidade mesmo. Ele tem que sair do país, o técnico dele é lá, ele é americano, ele vai treinar tudo lá, só que no dia da luta, o dia que ele vai lá e ganha, ele põe a bandeira do Brasil. Isso é tudo muito bonito, Exato. só que não é uma verdade, né? Você pega uma Marta, Certeza. ela não vive no Brasil, ela não treina no Brasil, ela não vive essa realidade. Aí Eu no acho que sim, ela campeonato, deveria, aí no campeonato mundial, ela deveria. Eu apoio muito esses jogadores e esses atletas que vai representar outro país, sim. então, Porque é o seguinte, não foi o Brasil que me deu a oportunidade, por que, que eu tenho que representar o Brasil? Muitos ainda ficam com esse patrão. Ah, eu sou patriota. Mas eu acho que não foi o Brasil que investiu em você. Cara, você tem que representar quem investiu em você. Seria muito normal se o Anderson Silva quisesse representar o Brasil, os Estados Unidos. Seria muito normal se a Marta lá atrás jogasse na seleção americana. Ninguém poderia falar. Por favor. por isso que eu Pode te falar. falei, essa abordagem, isso aí é um assunto bastante complexo, porque envolve outros aspectos, né? Como eu te falei, o Brasil não é essencialmente um país capitalista. O pessoal aqui quer investir no cara que já deu lucro no passado, então ele quer investir no Neymar, né? Ele não quer investir num Exato. moleque que é promessa, não. Ele quer investir agora. Na realidade, ele não quer investir nada, ele quer pegar só o lucro, né? E aí você cria essas situações, né? Desses atletas, né? Como Marta, como eu não tenho nada contra e também não tenho nada a favor. Eu simplesmente estou citando situações, né? Você Hum, pega um atleta brasileiro, falando em termos de futebol, que é a modalidade mais comum para nós. O menino tem lá 15, 16 anos, é uma promessa, é um Neymar da vida. Ele está jogando num time aí do interior de São Paulo, num time aí pequeno, né? Segunda divisão, sei lá. Aí ele tem a oportunidade de ir para um clube grande, São Paulo, ou qualquer outro local brasileiro. Ele joga lá uma semana, chega um time lá da China e oferece 15 vezes o que ele ganha aqui.
É lógico que ele vai embora. E se fosse eu iria também. Se fosse você também iria. Porque tem mais aqui ir Uhum. mesmo, não é? Ele, afinal de contas, ele é um profissional. Você está ganhando 50 mil aqui, o cara te oferece 5 milhões, você vai embora. Então, Sim, mas na questão do futebol é uma questão econômica já, né? né? Mas agora na questão, por exemplo, de Olimpíadas e no futebol feminino, aí já é uma questão de falta de interesse das organizações, acredito. Ou você não acha assim? Não adianta, porque você entendeu? Não sei, talvez eu esteja sendo aqui. Ó, Não, pode dar a sua opinião. o som está meio desencontrado aqui, mas eu não estou te ouvindo. Mas olha a situação que acontece. Talvez eu esteja sendo aí meio falando uma visão meio negativa da coisa, mas na realidade não é negativa, a coisa é assim mesmo. Existem olheiros no futebol brasileiro que ele não vai no jogo do Corinthians e Flamengo. Ele vai assistir aquele joguinho lá de terceira divisão, porque ele é olheiro, ele vai descobrir moleque. Aí ele pega e descobre um moleque de 12 anos, de 15 anos, que vive lá, ele tem a própria chuteira, ele leva a camisa dele para lavar, do time, e não ganha nada para jogar, se ganhar, deve ganhar lá uma cesta básica. Ele pega, esse olheiro pega esse, leva esse menino para a Holanda, ele é naturalizado holandês, vai ganhar 5 mil dólares por mês, que é uma exploração de um moleque, é uma exploração. Só que para o moleque 5 mil dólares, os pais dele aqui vão ser donos da cidade lá. Você entendeu? E isso Não. não é um devaneio, isso é uma realidade, está cheio de olheiro. Agora que nós estamos conversando aqui, está cheio de gente aí trabalhando. Eles pegam os meninos e levam embora. E ele não é Não, mas cobrado então, mesmo. Luiz, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: na questão do futebol, a gente até entende que é uma questão já que esse esporte já é massificado. Então, aí, às vezes, a oportunidade, igual eu falei, para ele jogar na seleção brasileira se torna um pouco mais escassa, né? Então ele com certeza aí quando ele já tem por causa da questão financeira do país tem muitos que pegam esse. Hoje em dia mesmo, a gente vê o Rodrigo dos Santos, mesmo ele praticamente nem jogou no Brasil, ele já tá lá fora. E se o Tite não convocar ele, daqui a pouco ele se naturaliza e vai jogar lá para o país onde ele foi jogar. A gente perde mais um talento que poderia ser usado. Sim, legal. Mas, tipo assim, que a gente não poderia deixar isso acontecer. Mas na questão do futebol, é uma questão mais massificada, que eu acho que teria que ter uma liga igual tem em outros países, uma liga fechada. Você teria que ter uma regra que qualquer jogador brasileiro tem que jogar pelo menos, sei lá, 3, 4, 5 anos de profissional no Brasil antes de sair lá fora, que eu acho que isso seria uma regra muito importante, que acontece no beisebol japonês. O japonês também, ele é cheio de querer jogar nos Estados Unidos, porque é a melhor liga de beisebol nos Estados Unidos. Todo jogador japonês quer ir jogar nos Estados Unidos, quanto venezuelano, quanto cubano. Mas no Japão funciona assim, pô, meu, legal, mas e a minha liga? E a minha seleção, como é que vai ficar? Não, beleza, você quer jogar lá, você joga, mas você vai ter que se formar aqui, você vai ter que jogar lá são quase 10 anos, se não me engano é 8 anos, 7 ou 8 anos. O jogador tem que jogar profissional, ele tem que ter um contrato profissional com um time ou dois times, ele tem que jogar no país por 7 ou 8 anos. Depois sim, ele está liberado para negociar com qualquer time do mundo para jogar em outros lugares. A única forma dele ir direto para os Estados Unidos é se ele não fazer vínculo com nenhum time do Japão
E ele ir jogar, e ele ir estudar nos Estados Unidos, fazer lá o high school e tal, aí ele joga lá nos times lá, e ele vai ser draftado igual todo americano. Mas fora isso, o cara vai ter que ter uma base, vai ter que jogar e vai ter que servir o seu país por pelo menos 7, 8 anos para depois querer ir lá fora. E não só no futebol. Eu acho que isso teria que ser, essa é a minha opinião, isso teria que ser em todas as modalidades, principalmente nas modalidades olímpicas, porque o futebol já está, entre aspas, consagrado no Brasil. Mas é uma bagunça tremenda. Uma bagunça tremenda. Mas já está consagrado. Esse eu acho que não sei se tem como consertar. Mas, como eu tinha dito antes, o Brasil poderia ser melhor nas Olimpíadas se esses atletas ficassem no Brasil, tivessem uma estrutura melhor aqui para poder representar o Brasil. Porque eu não condeno aquele que vai lá fora buscar a melhor oportunidade e acaba representando aquele país. E ele tem que fazer isso mesmo, entendeu? O que acontece, não sei se há uns 2, 3 anos atrás, não me lembro, o time de handebol masculino, a seleção brasileira de handebol, foi lá, não lembro que país, ela foi disputar o campeonato mundial. Ela ganhou o campeonato mundial, ou seja, virou a campeã seleção do mundo, né? Melhor seleção do mundo de handebol. Como eles foram para lá? Foram os atletas, né? Os atletas, o time mais os reservas, o técnico, cada um pagou a sua passagem, cada um pagou o seu hotel, e lá foram eles. E foram lá e foram campeão do mundo. Quando eles voltaram, aí fizeram todo aquele auê, porque vão ter patrocínio, não sei o quê. E eu não sei como eles estão agora, mas você também já não ouve mais falar deles. Mas, então, o Brasil é assim, né? É uma coisa, é um assunto muito espinhoso esse aí, e, e não existe a curto prazo uma solução para isso. Eu não vejo porque uma solução para isso, porque você vê uma situação como essa, aquela menina Daiane dos Santos, lá, a ginasta, Isso. ela quebrou o punho, né? Ela quebrou o punho numa competição. Sabe o que nem sei o nome lá, da confederação dela lá falou para ela? Se vira. Ela Então, se vira para fazer a cirurgia, né? aí Aí, o que complica, né? aconteceu? Como ela tinha sido campeã, né? E como ela, né? Aí o pessoal se mobilizou todo, não é para fazer vaquinha, para ela fazer a cirurgia, não, para denunciar o ridículo da situação. Ela é campeã do mundo em ginástica, né? Se machucou na competição. Aí ela teve uma fratura, ela teve uma fratura grave no punho. Aí como que que eles fazem? Nada. Falaram para ela, se vira. E aí então houve essa denúncia e tal. Quer dizer, então esses são os casos que chegam para a gente, né, como povo, de uma maneira geral. Fora o resto que existe por aí que a gente não fica nem sabendo. E para isso o que precisaria ter era ser capitalista, né? O cara fala assim, não, eu vou investir nesse cara aqui, né? Ou nessa equipe, e daqui X tempo eu vou ter o meu retorno. E porque é assim que eles fazem lá, nos Estados Unidos, Exato. que é um modelo para a gente, né? É assim que eles E fazem. os caras ficam em primeiro, o segundo, no máximo em segundo, terceiro, sempre em todas as modalidades. E natação, então, lá tem o Michael Phelps, então, enfim. E é uma estrutura gigantesca. E o Brasil é um país, teoricamente, é um país que se quiser fazer a coisa certa, faz. O problema é que a mentalidade é só corrupção, a mentalidade é só querer ganhar. O Brasil é o único país do mundo, não é o único país do mundo, não. A América Latina também, junto com os indianos. Tem alguns países que o Brasil, infelizmente, é aquela cultura da malandragem. Enquanto o Brasil não acabar com a cultura da malandragem,
o cara querer ser malandro, passar os outros para trás, querer se aproveitar, Nada, não vai, nada nunca vai vai passar. resolver nada. É por isso que Nada eu vai. falei, Porque se vai fazer construir um estádio, começa lá dos políticos que rouba tudo. Aí você vai em um empresário, olha, não sou, tenho nada contra empresário, não sou petista, eu não tenho essa mentalidade de falar que os caras malvadão, não tem nada disso não, mas tem muita gente que às vezes vai investir, o cara tem dinheiro, ele quer só saber o resultado, ele levar vantagem, maioria das vezes, pelo menos, ele vai levar vantagem em cima daquele atleta. Então, assim, ele vai para outro país, tem muita gente que vai lá para outro país e acaba com o nome do Brasil. Então, assim, mas isso que eu estou falando já de outras coisas. Por exemplo, na Nova Zelândia, nunca tinha acontecido uma calúnia, tipo de alguém pegar dinheiro emprestado e não devolver, alguma coisa assim. E o primeiro foi quem? A primeira notícia, um brasileiro. O brasileiro foi lá e, então, assim, eu sei que não é todo mundo, eu sei, eu sou honesto, eu me garanto na minha honestidade, ou não sei, mas eu procuro ser honesto, eu sei que você também, mas no modo geral, se o Brasil aí, e muitos ainda pensam assim, às vezes o cara contando dinheiro na rua, ou fazendo alguma coisa, algum estrangeiro, o pessoal, olha lá, ó, bobão lá, ó, passei ele para alguma coisa aí, peguei, catei dele, olha lá, mas o cara é muito bobão, não é bobão, é porque ele não cresceu com a cultura da malandragem, igual você, entendeu? Então, assim, é complicado. O nosso tempo está estourando, infelizmente. Eu queria falar um pouco sobre o futebol feminino, que ele tá junto, ligado, né? Que, por exemplo, ele é, entra, é uma coisa. basicamente Hum? o futebol feminino, ele entra nesse mesmo Fala de assunto. novo que deu uma cortada. Cortou. O futebol feminino, ele entra nesse mesmo assunto aí, a situação é a mesma, né? Ah, eu não sei, realmente eu não sei, se é o time inteiro do Brasil que treina fora daqui. Eu sei que a marca vive fora daqui, do Brasil, Não. né? As Agora, outras. não, a questão do futebol feminino no Brasil é uma questão cultural também que eu falei. Foi aquela questão lá de ter um tipo de. Tem um preconceito. Sempre o brasileiro sempre teve um preconceito com o futebol feminino, o mesmo preconceito que o americano ainda tem com o futebol nosso masculino. Por exemplo, a Alex Morgan e a Megan Rapinoe lá, elas estão brigando, porque nos Estados Unidos ainda tem sentido. Os Estados Unidos brigar, as mulheres do futebol feminino americano brigar por um salário igual dos homens, essas coisas no futebol, pelo fato que o futebol feminino lá dá muito mais audiência e traz muito mais títulos e tudo mais do que o futebol masculino lá. Aqui ainda eu acho que não. Ainda eu acho que é muito coisa de feminista, essas coisas. É muito querer ter algo que ainda a gente não chegou lá. Por exemplo, as mulheres do Brasil hoje pedir para ganhar igual o homem, eu acho que não tem como, porque não tem apelo, não tem cacife, não tem audiência e tudo mais, que é uma pena, que deveria ter já há muito tempo. Mas é por quê? Porque aí entra o preconceito que se tinha, que agora teve que obrigar os clubes brasileiros a ter um time feminino, porque senão não ia ter nunca na vida, né? Enquanto em contrapartida eles estão ainda querendo ainda empurrar, por mais que a MLS está forte, mas eles ainda têm que ainda colocar na mente do americano que o futebol não é só para mulher. E como tem que colocar na cabeça do brasileiro que o futebol não é só para homem. Então, né? Então, mas fala suas considerações bem rápido, que a gente tem Por dois isso que eu minutinhos só falei, sendo. de live. Aí qualquer coisa a gente fala, volta nesse assunto na sexta-feira que vem. Não, esse assunto aí não tem fim, né? Por isso que eu te falei meio na brincadeira, mas não tem nada de brincadeira.
o Brasil precisava se tornar um país capitalista um dia, pelo menos, porque nós não somos capitalistas, a mentalidade aqui não é capitalista. Nos Estados Unidos, Infelizmente, que é a essência do capitalismo, o futebol masculino, a seleção masculina, ela não se qualificou para a última Copa. Futebol masculino, né? Seleção. E a sim, seleção feminina foi lá e é campeã do mundo, e é tetra, né? Agora tetra campeã do mundo. exatamente. Quer dizer, eles têm Uhum. outra realidade, eles têm outra cultura e tudo mais, né? Não dá para transportar essa conversa para essa coisa restrita de machismo, de politicamente correto, nada disso. Futebol masculino é uma modalidade, futebol feminino é outra modalidade, apesar de ser futebol. É outra modalidade. Não adianta. Os interesses são diferentes, os Não, interesses por isso que eu econômicos disse são que nos diferentes. Estados Unidos faz sentido elas brigarem por uma igualdade. Agora, no Brasil ainda não, infelizmente, porque não tem esse apelo. Exato. Então, é por isso que eu estou falando, é uma questão de particularizar, né, a situação de cada país. Hoje, o futebol masculino nos Estados Unidos não conseguiu se classificar. E o feminino é tetracampeão mundial. Então, são realidades diferentes, né? Então, não deve nem existir comparação. Ah, o homem ganha tanto, a mulher ganha tanto. A conversa não é essa. A conversa é quanto eles põem no bolso. É isso que lhes Não, interessa. não, mas é isso que eu estou querendo E é dizer. isso É que coisa nós de vivemos, feminista isso aí. né? Porque a Megan Rapinoe é uma também. A Alex Morgan, não sei. Mas elas, por mais que elas tenham essa questão meio virado no giraia, elas até estão corretas, porque elas são melhores do que os homens lá. Elas dão mais audiência, elas dão mais grana. Agora, do Brasil, infelizmente não, mas tomara que chegue, né? Mas para chegar lá, que a gente vai ter que fazer um outro programa que a gente pode falar na sexta-feira que vem, como que o Brasil pode melhorar sem precisar, né? Ter que forçar. A CBF agora forçou todos os clubes brasileiros ter uma categoria feminina. Então agora sim, está tendo campeonato feminino, campeonato é, o Campeonato Brasileiro Feminino, tal, quem sabe com o tempo a gente possa ganhar uma Copa do Mundo e tal. Ah, uma última notícia para encerrar essa live. É, o Brasil, agora eu vou ter que pesquisar aqui, mas eu trago sexta-feira que vem o nome para quem. Mas podem pesquisar, tem o nome da técnica brasileira, da técnica da seleção brasileira feminina, é uma sueca. Eu esqueci o nome dela lá, um nome difícil também, mas é uma técnica sueca. E a Suécia no futebol feminino é fortíssimo também. Né? Tá aí entre os três, quatro. Eu acho que assim, é um bom avanço. É um bom avanço que o futebol feminino no Brasil vai ter com essa técnica. Tomara que a CBF ou ninguém queime ela, como queima técnicos brasileiros, aí, técnicos na seleção brasileira, por causa de resultado negativo, né? Que aí vai ser um passo para trás. Então, assim, mas a nossa live, infelizmente, acabou. Tenho que desligar que já deu o horário, mas a gente pode voltar a falar sobre esse assunto com mais detalhes na sexta-feira que vem Ok. e já incluir também um assunto um pouco polêmico, mas eu gostaria de falar, é sobre essa inclusão aí de atletas trans e um monte de coiseira aí né, porque a gente está falando muito, brigando muito da questão do feminino chegar, e tem muita gente que luta, o feminino tem que Pois chegar perto é. do homem, não sei o que, darararararau, mas só que estão aceitando homens entrar para jogar com mulheres, que é uma coisa absurda. Mas enfim, a gente vai conversar mais a fundo isso na sexta-feira que vem, entre outras pautas que forem surgindo. Tá bom. Combinado. Você tem alguma consideração final, que o tempo estourou? Não, eu só gostaria de relembrar o pessoal aí que eu falei a respeito do blog que eu tenho. Eu vou colocar, ou depois eu passo para você o link, você coloca lá na sua página,
o link desse blog que eu te falei que eu mantenho lá, que chama Oráculo em Medicina Desportiva, Certo. né? E tem um link Uhum. lá que é Gonzaga Responde e tal. Eu vou passar para você, e aí quem tiver interesse, depois escreve lá. Será um prazer de Legal. conversar com o pessoal. Beleza. Tá bom? Tá ótimo. Então, da minha parte, eu sou o Luan Renato Ozolém, estou terminando esta live Até do sexta-feira. projeto do Café com Queijo. É um projeto que eu fui honrado pelo convite de participar. Por favor, deixe seu like. Vai agora, daqui a algumas horas, esta live no canal do YouTube do Café com Queijo, é Café com Queijo. Pode colocar assim, Café com Queijo Política, Café com Queijo Esportes, vai cair nos nossos vídeos lá. Eu vou estar postando. Já, daqui a algumas horas estará o replay para quem está entrando agora, que quer ver o assunto que a gente conversou hoje. Daqui a algumas horas, se você não puder assistir hoje, vai amanhã e se inscreva, deixe seu joinha, que no futuro a gente vai estar fazendo as lives lá. E, enfim, se inscreva no canal do Café com Queijo no YouTube, também siga nas redes sociais, no Facebook e tudo mais. Muito obrigado, Luiz Gonzaga, o Gonzaguinha e todos que ficaram até agora conosco. Valeu, até a próxima, tchau. Namastê. Tchau, valeu.